Boa tarde, Raul. Foram 2 meses de pré-temporada. O Ercílio fez também contratações para o estadual. Você está satisfeito com essa pré-temporada? Foi do jeito que você esperava ou se pudesse voltar no tempo faria alguma coisa diferente? Eu acredito que foi... O período de preparação foi ideal. Acho que algumas situações que acontecem, alguns contratempos, por exemplo, a chegada de atletas com um curto período de trabalho, né, de adaptação em relação à questão de elenco, mas isso passa muito pela questão de negociação e de processos, né? Acho que isso atrapalha um pouco algumas outras situações, mas coisas pontuais, mas eu acredito que em relação à questão de parte física a gente está bem adaptado, em relação à questão de parte técnica e tática também. Temos alguns ajustes a fazer, a gente procurou, na medida do possível, testar algumas situações diferentes, visto que a competição ela tem jogos quarta e domingo com uma frequência grande, então o período de treinamento a partir de agora vai ser bem curto, então é importante esses 3 últimos treinamentos, de hoje, sexta e sábado, para fazer os ajustes necessários para a estreia. Boa tarde, Raul. Ricardo da Jovem Pan. No ano passado, o Ercílio chegou até as quartas de finais da competição. É possível sonhar com uma campanha semelhante à de 2021 ou até mesmo superior? Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, né? Falar em sonho, eu acho que uma coisa que eu tenho conversado com os atletas de a gente não traçar objetivos muito grandes, que geram frustração. Então acho que é interessante a gente, jogo a jogo, procurar pontuar o máximo possível, conseguir atingir a pontuação que garanta a permanência do Ercílio Luz na Série A de 2023. Posterior a isso, tentar a classificação e, caso a gente consiga a classificação, buscar algo a mais, que é um grande objetivo do clube, que é ter um calendário cheio para 2023. Uma meta de cada vez. Isso. Professor, em relação à montagem do elenco, hoje está contento para a estreia? Você tem jogadores de posição que quando houver necessidade você vai ter durante o jogo, montar um esquema de jogo? Já tem essa condição para o elenco que está hoje? Sim, a ideia na questão da montagem de elenco foi pautada muito nisso, em relação à questão do perfil dos atletas, né? Então a gente procurou trazer jogadores com características, alguns com características que jogam na mesma função, mas com características diferentes, para que a gente possa, de repente, numa situação, alterar a maneira de jogar. Às vezes, quando a gente precisar um time um pouco mais de transição, um time um pouco mais de construção, às vezes um time um pouco mais forte fisicamente. Então a ideia dentro da formatação de elenco foi pautada dentro disso, em cima do perfil dos atletas. Eu acho que a gente conseguiu controlar bastante em relação às contratações, para que a gente tenha opções variadas dentro do elenco. O que você sabe a respeito do adversário de domingo, o Juventus? E principalmente o seu técnico, o Antônio Carlos Guimarães, o popular Tuca, a forma de jogar, o desenho tático. O Tuca saiu, na verdade, né? Agora é o Paulo Foiani, que... O Foiani a gente enfrentou ele na Copa Santa Catarina, ele estava no Marcílio Dias. Eu já havia enfrentado o Foiani quando eu joguei Campeonato Mineiro pelo Tombense em 2017. Tem algumas características peculiares de jogo, procura fazer o time jogar. Em relação à questão da montagem do elenco do Juventus, eles contrataram boas peças, eles fizeram uma remontagem de elenco, mas mantiveram uma base estruturada que já vem jogando há algum tempo junto, desde o estadual de 2020. Então a gente está procurando o máximo de informações através, principalmente do Fábio, que é o analista de desempenho. O Fábio tem conseguido pegar informações sobre os amistosos que o Juventus fez, sobre o elenco e os atletas que o Juventus contratou, para que a gente consiga alimentar nossos atletas o máximo de informações para a gente ir bem preparado para o jogo. O Raul, faz tempo que o Ercílio não vence o Juventus. A última vitória foi em 2011. O torcedor claro fica na expectativa. No ano passado, o Ercílio não conseguiu vencer o Juventus da Copa Santa Catarina. Esse tipo de informação você passa para os atletas? Chega a falar, vai falar sobre o tabu ou não? É jogo a jogo? Não, eu acho que é jogo a jogo. Acho que são situações bem diferentes, são elencos diferentes, são atletas diferentes, competição diferente, então acho que modifica bastante. Acho que isso fica muito para a questão de estatística, de torcida e tal, mas
Não creio que seja o fator determinante para o resultado final da partida. Bom, o treinamento hoje, 16 horas, jogo domingo 16 horas. Pontua um forte calor domingo. Preparação física adequada para eles, hidratação? Sem dúvida, a orientação em relação à questão de hidratação tem sido muito falada para os atletas, tanto a questão principalmente alguns aspectos em relação à questão da alimentação, da questão do descanso e da hidratação. A hidratação é extremamente importante, a gente tem passado por uma onda de calor muito forte. Nos últimos dias aí, os treinamentos, a gente tem visto esse tipo de situação e a gente sabe que no domingo novamente deve vir essa onda de calor muito forte. A questão de adaptação, procurar estar o melhor adaptado possível. Acho que fisicamente a gente conseguiu dar uma base bem interessante para os atletas e acho que eles vão sustentar bem o jogo. Já tens uma equipe ideal para o jogo de domingo ou tudo só vai se definir no último treino de sábado de manhã? E se a equipe já está fechada ou o clube ainda está em busca de outros jogadores para fechar de vez a equipe? Não, em relação à questão de elenco, a gente está com o elenco bem completo, tanto em termos de números quanto em termos de vamos dizer assim, os perfis e características de atletas que a gente necessita. A gente não fala em elenco fechado porque em algum momento pode aparecer uma outra peça que seja fora do padrão e que possa acrescentar, então a gente não pode dizer que não vai trazer mais ninguém, mas a ideia é trabalhar com esse elenco que está aqui mesmo. Desculpa, outra pergunta. Se já tens uma equipe formada? Nós temos uma base já mais ou menos estruturada de equipe que a gente já vem trabalhando, algumas situações pontuais que nós estamos testando e ainda no treino de hoje, amanhã e aí acho que até sábado, dependendo de alguma situação, se tiver uma ou outra situação pontual para poder definir, a gente vai esperar até sábado, senão acho que a gente define entre hoje e amanhã a equipe que vai iniciar. O Ercílio não vence o Juventus de Araguá já há um bom tempo. Esse fator te preocupa? Não. Assim, preocupa porque a gente sabe que o resultado positivo é extremamente importante, independente do adversário que a gente fosse enfrentar na estreia. Eu acho que a estreia de qualquer competição ela é extremamente importante, porque ela pode ser um cartão de visita de como tu vai iniciar, né, e aquilo que pode vir dali para frente. Então, independente do adversário que fosse, acho que a gente tem que pensar muito e se preparar muito bem para conseguir os 3 pontos. Vai ser contra o Juventus, tem essa situação do tabu que já havia sido falado anteriormente, que o Ercílio realmente não vence o Juventus há um período longo. Acho que a gente tem que estar bem preparado, é o mais importante, é um jogo novo para que a gente consiga fazer um bom resultado. Raul, para domingo, quanto aos jogadores ao elenco para o jogo de domingo contra o Juventus, por exemplo, esses recém-contratados, Paulinho, Denner, eles poderão ser relacionados? Você está contando esses jogadores já para domingo? A gente está procurando contar com todos os atletas, né, para domingo. A ideia é que a gente tenha todos eles aptos, mas como eu tenho falado, eu vejo que a gente tem que montar a equipe no melhor equilíbrio entre questão física, técnica e tática, né? A questão de iniciar ou não a partida é uma situação que a gente vai definir dentro dos treinamentos. Professor, com relação ao adversário que encontra todo mundo, né? Que é a questão da incidência da Covid-19, tem os testes, e aí ao longo dos próximos dias tem viagem, tem a troca de cidades. Isso te preocupa na sequência da competição, porque tira o jogador por uns 5 ou 7 dias, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que preocupa a todos, né? Questão de saúde pública, e a gente tem falado com os atletas em relação à questão do cuidado, né? Tanto aqui dentro do clube quanto externamente, para que a gente consiga ter vamos dizer assim, o mínimo de perda possível. A gente viu nos últimos anos, assim, vamos dizer assim, 2020 e 2021, competições em alguns momentos de jogos sendo definidos por essa situação de perda de alguns atletas importantes em momentos importantes. Então é importante que a gente esteja atento a todos os detalhes para que a gente consiga ter todos aptos para conseguir fazer grandes jogos. Para finalizar a minha participação aqui, eu só queria que o senhor deixasse um recado para os torcedores ercilistas. Não, o recado, eu vejo que o torcedor esteja junto ao clube nesse momento. É um momento importante, né? É um momento momento de estreia de uma competição. Acho que o torcedor junto ao clube, o torcedor faz o clube, na verdade, né? O torcedor é o coração do clube. Eu acho que ele junto a gente pode passar a energia positiva, a energia deles, para que a gente possa fazer um grande jogo já no domingo e iniciar bem a competição. Todo atleta tem seu bom e mau momento.
O grupo que o Ercílio recém contratou vive um bom momento? Eu acredito que sim. Uma situação que acontece, eu estava conversando com o pessoal da comissão técnica em relação a esse aspecto. Eu acho que a gente tem que começar a jogar, porque o treino ele mostra muito, mas o jogo ele mostra de verdade, né? Quem realmente está preparado para estar na arena, e também para que a gente possa corrigir. A gente não vai conseguir no treinamento reproduzir fielmente o que acontece no jogo. A gente consegue situações de organização, situações de processos de metodologia de treinamento, processos que vão acontecer dentro da partida, mas a gente sabe que o jogo é que realmente vai demonstrar, tem a carga emocional, e saber quem consegue lidar bem com isso para que a gente consiga fazer grandes jogos. Bom, Raul, você já falou sobre a parte física. O Ercílio começou a pré-temporada lá em novembro, que é onde a gente sabe, acho que foi o primeiro a iniciar a preparação para o estadual. Isso também pode fazer a diferença? A ideia de iniciar antes tem muito pela questão da parte física, e tinha muito em relação à questão de a gente pensava de fazer alguns testes com o elenco, e acho que a gente conseguiu fazer essas situações de testar sistemas diferentes, partindo sempre de um modelo de jogo, mas com sistemas táticos diferentes que a gente possa vir utilizar durante a competição. Eu acredito que dentro da questão da parte física a gente conseguiu suprir bem os atletas. Existem alguns ajustes que a gente tem que fazer, principalmente com aqueles atletas que chegaram por último, foram os últimos contratados. Em relação à renovação do gramado, um trabalho para a sustentação de condições de jogo, a bola rolar com mais tranquilidade. Então, os atletas avaliaram depois dessa manutenção que foi feita, como você avalia? Na verdade, a gente ainda não pisou no campo, muito pela questão de quando foi feito o trabalho pela empresa contratada. Então o prazo foi curto e eles pediram para a gente que a gente deixasse o campo o máximo de tempo sem ser pisoteado, vamos dizer dessa maneira. Então a gente está procurando aguardar o momento correto. Ontem foi feito o corte do campo, a gente já viu que está numa condição melhor do que estava, principalmente em relação à questão do piso, que estava muito duro durante a Copa Santa Catarina. Esperar que até o domingo a gente consiga, a gente vai fazer pelo menos um treinamento aqui dentro para que haja uma adaptação dos atletas. Cada jogo será uma decisão. Na sua opinião, Raul, qual o quesito mais importante para o União ganhar a primeira decisão já no domingo contra o Juventus? Eu acho que passa muito pela questão de organização e disposição, né? A gente sabe que a gente remontou assim, a gente remontou o elenco. Então a gente vem de uma base da Copa Santa Catarina, e dessa base a gente conseguiu fazer uma remontagem, contratou alguns atletas. Nós tivemos poucos jogos, treinos para treinar com todos os atletas efetivamente. Então a gente acabou testando muito em cima de treinamento. Eu acho que os jogos vão mostrar realmente para a gente se a gente conseguiu fazer essa montagem, esse equilíbrio ideal para que a gente consiga iniciar bem a competição. Partindo dessa questão que tu falou de o que a gente necessita, eu acredito que passa muito pela questão de organização, procurar manter um padrão de organização durante os 90 minutos, e também a questão de atitude e comprometimento para que a gente consiga executar a estratégia determinada para a partida.